Vamos dar o nosso bom dia para o doutor Jarbas Carvalho. Bom dia, doutor. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. E graças a Deus, com todos os problemas, estamos mais ou menos sob controle. A Serra de Petrópolis já está reaberta para veículos leves e carros. E vamos ver como é que vai ficar esse conserto e quando vai ser feito, né? A BR-495, que liga Teresópolis a Petrópolis. As informações da aviação Teresópolis é que o tráfego de veículos pesados, no caso dos ônibus, só será feita depois que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, realizar essa vistoria e autorizar o trânsito de veículos pesados. Mas vamos ao nosso quadro, a primeira pergunta. Doutor Jarbas, bom dia. Vivo maritalmente com meu companheiro por mais de 4 anos. De uns meses para cá, ele vem dizendo que vai se separar. Caso isso ocorra, eu tenho direito à pensão dele? É a primeira pergunta. E os bens que adquirimos durante esses anos serão divididos? E se ele não quiser um acordo, o que faço? Quer dizer, são 3 perguntas em uma só, né, doutor Jarbas? E já respondendo, começando a responder e já também tendo uma dúvida para essa resposta, que ela não fala se tiveram filhos ou não, em termos de pensão. Se tiveram filhos, tranquilamente filhos têm direito à pensão. E se não tiveram filhos? Se não tiveram filhos, de uma maneira geral, Wilson, a Justiça não está mais dando essa pensão, de uma maneira geral, tá? A não ser que seja casos muito específicos, que tenha problema de saúde envolvido, que tenha uma série de coisas, mas não é o normal. Então, a gente não pega as exceções para falar. Então, nesse caso, antigamente, qualquer coisa a mulher tinha direito à pensão. Hoje em dia já não é mais assim. A Justiça não concede? Não. Agora, no caso de filhos? Não, o filho sempre vai ter direito. Certo. Alimentos tanto por parte do pai como por parte da mãe. Se ficar com o pai, a mãe vai ter que dar alimentos também, sem sombra de dúvida. No caso dos bens, todos os bens adquiridos, eles vão ser partilhados. Todos eles vão ser partilhados. Mesmo que ela não trabalhasse, porque ela não ficava em casa. Não, mas ela ficava em casa, ela que cuidava. Dona de casa, né? Mesmo que ela ficasse em casa, ela estava cumprindo a sua parte como meeira, tá? Com relação se ele não quiser, só tem uma maneira para dirimir qualquer tipo de dúvidas numa sociedade organizada que nem a nossa, é procurar a justiça, procurar um advogado, a vara de família, para impetrar uma ação e resolver esse problema da partilha dos bens. Ok. A pessoa que enviou essa dúvida, né, essa pergunta ao doutor Jarbas, evidentemente que se identificou, mas eu não dei o nome, até porque todas as ações na vara de família correm em segredo de justiça. Vamos agora ao Paulo da Vila Muqui. Olá, bom dia. Meu carro foi abalroado na reta. Olha como tem acidentes na reta. Por um veículo que fugiu depois da batida. Tenho a placa dele. Como devo proceder para cobrar os prejuízos causados? Olha, ele pode procurar a justiça, procurar o Detran, tentar levantar a propriedade, em nome de quem está a propriedade do veículo, e acionar essa pessoa na justiça. Existem problemas que nem sempre, o Brasil, de uma maneira geral, nem sempre os carros, no nome de quem está, esse que é o problema, né? Verdadeiro proprietário, mas isso é bom para as pessoas, é uma coisa que as pessoas devem se preocupar muito, porque aquela história, você vai procurar quem? Até a pessoa comprovar que não teve nada com isso, vai demorar um pouco. Ela vai ter a responsabilidade. Por isso que todo mundo que me conversa comigo, clientes, essas coisas, a primeira coisa que tem que se fazer, datar o recibo, fechar, tirar uma xerox autenticada, fazer tem um documento que você preenche no Detran, fazendo comunicação, se chama comunicação de venda, comunicando que esse veículo foi vendido, que não é da sua responsabilidade desde aquela data. Aí a pessoa que está, o carro em seu nome, está totalmente calçado, sem problema nenhum.
Porque Agora, vendeu e não fez a transferência, não fez o comunicado ao Detran, continua responsável pelo veículo. Agora vamos ao Afonso, né? Afonso diz o seguinte: estou tentando receber o auxílio-doença, mas a perícia vem sempre negando o pedido. Como devo recorrer do perito do INSS? Quem devo procurar, doutor Jarbas? se ele seguiu todos os preceitos que tem administrativo, fez o recurso administrativo e não teve, e não foi coisa, e ele está realmente doente, ele tem que procurar a Justiça Federal, procura um advogado, vai ser impetrada uma ação na Justiça Federal e o juiz vai designar um perito para examiná-lo e vai configurar o problema que ele tenha. E vai ser dado sem problema nenhum. Agora, uma pergunta da produção do programa Bom Dia Cidade, do quadro Seu Advogado Responde. E essa greve dos peritos, doutor Jarbas? Olha, isso é um problema que está muito sério, Wilson, porque nós estamos tendo, houve uma demanda monstruosa de entrar com ações de auxílio-doença, coisa que não tínhamos até o ano passado, antes da... Exatamente por causa da greve? Por causa da greve e também pela falta de peritos. Teresópolis teve aposentadoria de três peritos e não foram substituídos. Então, hoje nós só temos um casal aqui, e é um casal na acepção da palavra. É marido e mulher que estão na perícia, e um que eu acredito que, até eticamente falando, que vai, quando você pede a perícia, você não concordou com a perícia, você pede uma reavaliação, quem vai fazer essa reavaliação de uma maneira geral é o companheiro ou a companheira. E isso é muito complicado. Isso está criando problema judicial? Muito grande, muito grande. Eu tive um aumento muito grande e tem tido nas audiências, tem conversado com os juízes, já se chegou a um consenso, os juízes já viram que isso está acima do normal. Quer dizer, o segurado não se conforma de ter o seu pedido negado e depois ser analisado por um cônjuge. A maioria não sabe, o que é pior. Então, essa reavaliação não é isenta de... Não é uma reavaliação isenta. De recurso, né? Não, ela não é isenta. Isenta no sentido amplo da palavra. Dos dois serem... A pessoa olhar... Marido e mulher. É complicado, é muito complicado. Então, aparece aqui um terceiro perito de vez em quando, os funcionários procuram marcar para esse terceiro perito alguma dessas reavaliações, mas não há condições sempre, e esse perito não está sempre aqui, não é da cidade. Ele veio não sei se é de Petrópolis ou Nova Friburgo ou do Rio, mas não é uma coisa corriqueira, não é algo efetivo, é uma coisa que vem para quebrar o galho. Então, você sabe que tudo que é feito quebra galho. O galho quebra. O galho quebra. Vamos agora ao Pedro do Alto, João Pedro, né? Ele diz que trabalha numa empresa há 2 anos e 6 meses, mas só de 1 ano para cá teve a carteira assinada. Caso seja mandado embora, é o que questiona o João Pedro, como deve proceder para ter os benefícios do tempo em que ficou sem a carteira assinada? Wilson, existem alguns requisitos. Ele pode reclamar durante os 5 últimos anos trabalhado e ele tem um prazo para entrar. Com relação aos 5 últimos, se ele foi mandado embora, estiver nesse prazo de 5 anos, ele não vai ter problema nenhum. Se ele já passou desse prazo, ele vai ter problema. Mas também tem o outro lado, como a gente já conversou sobre isso. Existe com relação ao INSS e fundo de garantia. Ele vai ter direito a esses depósitos, porque isso aí é 20 anos, entendeu? Mas o FGTS, né? O FGTS e o INSS. A empresa vai ter que recolher sobre esse 1 ano e 2 meses, se não me engano. Não lembro direito a pergunta, mas... ele tem... Está com 1 ano de carteira assinada e trabalha 2 anos e... exatamente. Então é isso mesmo. Então ele vai ter esse direito a... Isso aí o tempo praticamente, normalmente, sem problema nenhum. Agora, de uma maneira geral, questão sempre é bom ele conversar com o empregador. Conversar com o empregador, chegar a um acordo,
que sempre é melhor um bom acordo do que uma boa briga. Agora, nós temos aqui uma pergunta de uma funcionária pública da Prefeitura Municipal de Teresópolis. Todos nós sabemos que os servidores públicos estão com os salários atrasados, 13º, 14º. E ela pergunta o seguinte: doutor Jarbas, bom dia, não quero deixar meu nome. Sou funcionária pública da Prefeitura Municipal de Teresópolis. E como todos sabem, a Prefeitura descontou meu empréstimo consignado e não repassou para o banco. Agora sofro ameaça de ter meu nome no SPC. O que devo fazer para provar que foram descontadas as parcelas e que a culpa pela inadimplência não é minha? Isso é dano moral, doutor? E que nome dá esse crime? Olha, é uma situação aí que envolve... Está envolvendo também outras prefeituras e até governo do estado, hein? Doutor Jarbas. Com relação ao que crime foi cometido, é apropriação indébita. Apropriação indébita é crime previsto no Código Penal? Penal, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E quem responde por ele no caso da prefeitura? Os administradores, no caso, acredito eu que seja... O prefeito? Prefeito, secretário de Finanças, secretário de Administração Pública, vai ter N ali para responder. Tem várias pessoas respondendo, né? Vai ter várias pessoas respondendo. Evidentemente que, ao meu ver, moralmente e eticamente é o prefeito, ele que escolhe seus... Ele seria o responsável pela nomeação. Uhum. E com relação a isso aí, a única maneira que ela tem que procurar a justiça, comprovar, através dos seus contra-cheques, que esse desconto foi feito, então ela não tem nenhuma culpa, e pedir ao juiz que o nome dela seja retirado dos cadastros de restrição ao crédito. 99% das vezes os juízes vão dar sem sombra de dúvida. E é lógico que ela sofreu um dano moral à sua imagem, porque um dos maiores patrimônios que de uma maneira geral, o funcionalismo e o cidadão tem é o seu nome, que é o que permite a ele a comprar crédito, ter todos os direitos de um cidadão que e deveres, cumpre com as suas obrigações, né? E ela está cumprindo. Então ela tem direito a se ter o direito. Então o direito dela da imagem não pode ser tolhido. Então às vezes você vê pessoas que nunca fizeram isso. Eu já tive caso lá de pessoas chegarem chorando porque o nome foi sujo. Doutor, eu sempre já deixei até de comprar comida para pagar o que eu devo, mas eu não deixo de pagar o que eu devo. Ok. Vamos a outra pergunta, rapidinho aqui, que nosso tempo já está terminando. É de uma funcionária pública. Sou funcionária pública há 20 anos, mas já tenho 8 anos de contribuição pelo INSS numa empresa privada. Com quantos anos eu posso requerer aposentadoria, doutor Jarbas? Olha, faltou um dado importante para a gente, é a idade dela. Para a gente saber, para ver. De uma maneira geral, a mulher com 30 anos, né? Ela já tem 28 anos. Ela então, tem 48 anos. 48 anos, com mais 2 anos. Quer dizer, tem 28 anos de trabalho, né? 40, 68. Então, 40 anos com... Não, 48 anos. 48 anos com 28, vai dar 7,5. Então, ainda faltaria a mulher, se não me salvo engano, são 90. Então, ela teria, para completar os 90, faltaria 14 anos. 14 anos. 7, né? Na verdade, 7, porque vai multiplicar por 2, faltaria 7, porque vai ter 7 anos mais trabalhado e mais 7 anos de idade. Vai completar os 14. Certo. Entendeu? E encerrando, o Carlos do Meldon, gostaria que o senhor divulgasse o endereço e o telefone do seu escritório, aqui no quadro O Seu Advogado Responde. O endereço nós estamos situados ali na Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203. Volto a repetir, apesar de ser sala 203, é a primeira sala quando se entra no prédio. E o telefone é 21 2643 1319 e 21 99 879 3118.
Ok, muito obrigado, doutor Jarbas Carvalho, que volta na próxima terça-feira com o quadro Seu Advogado Responde. Obrigado. Bom dia e uma boa semana, telespectadores.